Temos aqui a caixa de entrada, tá? Então podemos colocar um valor, selecionar o prefixo, no caso mili, micro, nano, pico, as medidas mais usuais, fazendo uma conversão 3.123 mega para, vamos colocar então, para micro. Converter, olha lá, ele nos dá o valor correto e perceba que o valor está em notação científica. Isso é muito legal e útil quando estamos utilizando estes valores para cálculos. Temos um botão para limpar, então assim que eu pressionar, ele limpa a saída e também a caixa de entrada. Muito legal, né? Chega de apresentação e vamos explicar o código. Importamos a biblioteca tkinter. Aqui na segunda linha, olha que legal, importei uma subbiblioteca, tá? Própria biblioteca tkinter. Parece um pouco confuso, mas em Python temos muito este tipo de coisa. Em seguida, vamos fazer a instância da classe, deixar a tela do tamanho que nós queremos, configurar o ícone, tirar o redimensionamento, deixar este redimensionamento desligado, para que o usuário não possa mexer ali no tamanho da tela. Coloquei um título. Esta aqui é a lista de opções e a outra é a lista de potências. Então sabemos que em mili nós teremos 10 elevado a menos 3. Olha só como é importante trabalhar com potências aqui em Python. 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 9, os valores para chegar na unidade que nós queremos. Então, mili, micro, nano, pico, a unidade em si, coloquei 1. Depois, para quilo, para mega, para giga e para tera. Perceba que estão alinhados dessa forma para ficar mais legível a lista em linguagem Python. Vamos descendo. Tenho a função de converter. Ficou uma função bem curta, né? Olha só, apenas estas linhas nós já conseguimos converter o valor e tratar os possíveis erros de entrada. Ficou bem otimizado esse código, eu gostei bastante. A função de limpar, olha que legal. Então aqui podemos limpar, né, a caixa de entrada e também o resultado. Agora vou explicando o resto e em seguida eu explico as funções, tá? Vamos criar uma variável para importar a imagem de fundo. Criei aqui, já importei a imagem aparece aqui na interface do PyCharm. Criação de label, uma label para nós colocarmos a imagem sobre esta label. Uma outra label para receber as informações, no caso apenas conversor de unidades, que é o que eu escrevi, mas sobre esta label você pode colocar a fórmula que foi aplicado. Temos muitos conversores desse tipo na internet que converte o número para nós e mostra, olha, utilizamos esta fórmula para chegar no resultado que você queria. Muito interessante, neste caso eu apenas coloquei um texto. Vamos continuando, criei aqui uma outra label chamada resultado. Então perceba, o nome já fala o que vai ter naquela label, né? O resultado da aplicação. Agora eu faço a criação, aquela caixa que o usuário irá inserir os números e por padrão já começamos inserindo lá no final da posição o número 1. Então vamos inserir 1, assim que a interface rodar aparecerá 1. Aqui o menu chamado Combo Box. Então é uma caixa com várias opções para o usuário escolher. Clica facilmente. Isso é muito bom, fica uma interface mais profissional e aqui no tkinter é bem simples de programar. Perceba, criei uma variável chamada menu1, atribuí o ttk, então nós vamos puxar ali a função daqui de cima, né, ó, desta subbiblioteca. Vamos puxar esta função combobox, ttk.combobox. Vamos aplicar em master sobre a nossa janela principal. E aqui aplicamos o valor que é a lista explicada lá em cima. O texto será alinhado ao centro. E podemos colocar a fonte calibre 18. Muito bom. Podemos chamar outra função, esta aqui, ó, inicia
com a opção que nós quisermos. Nessa forma, eu coloquei a posição 4 da nossa lista. Criei outra caixa de menu, segue o mesmo esquema, não vai mudar, e depois colocamos para iniciar com a posição 0 da minha lista. Então já inicia com uma opção pré-definida. Depois criamos 2 botões, tá vendo? Olha só, cria 2 botões facilmente e atribui as funções a eles. Botão de limpar e botão de converter. Por último, master.mainLoop. Vamos lá em cima explicar a função de converter. Primeiramente, ele tenta obter estes valores do tipo ponto flutuante, perceba. Um valor diferente disso, ele vai para except, valor errado. Então, se foi um valor errado, por exemplo, uma string dentro da nossa caixa de entrada, ele nem executa isso aqui, ele vai direto para esta linha, resultado, e escreve só números, para o usuário entender que ali é só números que ele precisa colocar. O cálculo feito é muito simples de entender, funciona da seguinte forma. Primeiramente, eu obtenho os valores dos menus, eles virão como uma string. É de fato o que está escrito aqui, tá vendo? Ele vai vir assim, nano, pico, unidade, assim, ó, desse jeito. Então, obtenho isso. Perfeito. Opção 1, opção 2. Em seguida, eu quero saber a posição daquela string dentro da lista. Então, olha aqui, temos uma função para isso já. Então, posição da opção 1 será dentro da lista de opção, ponto index, o valor obtido aqui em cima em string. Ele vai percorrer toda a string, tentar achar algo que foi obtido no menu. Feito isso, nós temos números necessários para fazer a conta. Mili já é a posição também equivalente na posição da outra lista, né? Lista de potências. Então, mili está na posição 0, também pode ser representado por 10 elevado a menos 3, que é 0.001, tá? E cada casa é elevado dessa forma, de mili até tera. Nós precisamos fazer assim. Vamos pegar dentro da lista de potência, na posição equivalente, que foi essa aqui. Então, por exemplo, digamos que o usuário escolheu mili e depois ele escolheu nano, então o que vai ser? 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 9. Olha só que legal. Tá vendo? Então, é isso que vai acontecer. Vamos dividir as duas potências e em seguida multiplicar pelo número de entrada que o usuário digitar. Depois de ter feito o cálculo, é só atualizar o valor naquela label resultado. Vamos fazer isso. Resultado, abre chaves, texto, quero mudar apenas aquela opção de texto, forçar o valor para string, porque inicialmente ele foi um valor ponto flutuante. Forçando este valor, vamos formatá-lo para notação científica. E é assim que a gente define. Rodar mais uma vez para você entender. Vamos fazer aqui 54 na própria unidade e vamos transformar aqui, por exemplo, para quilo. Olha lá como que é. Ficou assim, 5.4 vezes 10 elevado a menos 2. Transformar para micro. Olha lá que legal. 5.4 vezes 10 a 7. Muito bacana, espero que você tenha gostado. Não se esqueça, compartilhe o vídeo com seus amigos. Vamos aprender cada vez mais. Se inscreva no canal e até a próxima!